Essa aí sou eu, com 10 aninhos. A nerd mor da sala de aula que chorava por tirar 9.8 e era fã número 1 da Hannah Montana. A Cami, de 11, era fã de anime, jogava World of Warcraft e era cosplayer. A de 12 decidiu que rock era o único gênero musical válido, então comprou uma guitarra. A de 13 era K-pop. A de 14 ouvia Madonna, Barbra Streisand ou qualquer outra que não fosse da minha época. Cami, de 15, continuou sendo muito nerd. Daí ela cresceu mais um pouquinho, virou anarco-sindicalista, depois anarco-capitalista e hoje em dia ela simplesmente ainda liga pra políticas e ideias. Essa é a triste realidade, mas no fundo quer que todo mundo se exploda. Figurativamente falando, claro. Figurativamente falando. Walk like an angel, talk like an angel. Os humanos vivem ridiculamente muito pouco tempo. Acho que quando eu fiz 18, comecei a sentir essa angústia de verdade. Como se cada segundo que passasse fosse um tempo desperdiçado que eu podia estar ajudando refugiados ou encontrando fósseis de dinossauro na China. É sufocante. Você corre pra alcançar o sol, mas tá afundando. Ele continuou mesmo de uma forma relativa, enquanto você tá mais velho, com falta de ar e um dia mais perto do fim. Segundo a teoria de Higgs, depois do Big Bang, o espaço-tempo passou por uma fase de transição e se preencheu com uma substância esquisita que chamamos de campo de Higgs. Como se houvesse um mar, invisível para nós, onde as partículas navegam ganhando a propriedade de ter massa por meio dos bósons desse campo. Se você, acidentalmente, empurrar um coleguinha de uma colina, ele vai parar no ponto mais baixo dela. Ou seja, para as coisas serem estáveis, elas acabam parando em um local de energia inferior. Higgs devia estar nesse ponto mais baixo para ser estável, porque se ele não tiver, todo o universo como conhecemos pode acabar. Pode ser que exista um outro estado em que o campo de Higgs seja bilhões de vezes mais denso do que é hoje. Extremamente perigoso. Na física clássica não teria como algo simplesmente atravessar uma colina estilo lince negra para chegar nesse vale mais profundo, então estamos seguros, né? Não? Na mecânica quântica tudo parece ser possível e existe algo chamado tunelamento, que permite essa transição mesmo na presença de uma barreira potencial separando. Se existir esse vale mais profundo, por tunelamento quântico seria possível sair do estado atual e ir para esse ultra denso. Nisso, uma bolha, como se fosse um portal do mal, surgiria de repente em algum lugar e se expandiria na velocidade da luz, basicamente aniquilando tudo o que encontrasse, porque a intensidade do campo de Higgs é muito importante para a estrutura das coisas serem do jeito que são, e se alterar ela para algo muito mais denso, tudo colapsaria, mudaria as propriedades do universo, novas leis da física, novas leis da química, seria letal para a vida que conhecemos, e isso poderia acontecer a qualquer momento. O fim do universo é só mais um possível fim de vários outros pequenos fins que nessa tediosa vida humana temos que lidar. Como, por exemplo, o fim da escola, o fim de um relacionamento, o fim de um filme muito bom ou da sua música favorita, o fim de um abraço, quando o sol se põe, seus amigos vão embora, a luz se apaga e você tá sozinho. Talvez tudo que eu disse não seja tão grande quanto o fim do universo, mas são essas coisas simples que momentaneamente temos e que acabam. Esta é a vida, eu acho. Você vai vivendo e de repente... Puf! 2022 é o fatídico ano eleitoral em que alguns seres iluminados tentam dizer as coisas certas na hora certa pro eleitor certo. Então, para nós brasileiros, é assim que tudo termina. Você acorda cedo e vai votar esperançosamente no futuro comandante da nação. Depois disso, passa o resto do dia tentando se convencer de que fez a melhor escolha possível. Agora é a sua vez. Selecione uma opção. Bolsonaro,
colecionador de escândalos familiares, reação questionável durante a pandemia, um governo recheado de gastos inúteis, sanidade ligeiramente duvidosa e escolhas lamentáveis de ministros. Lula. Condenado sim, condenado não. O rosto da corrupção que gerou o antipetismo e a polarização partidária de hoje. Ávido apoiador de ditaduras e censura, flertando romanticamente com a inflação monetária. Eu, Cami Petelin, gostaria de me desculpar. De verdade, eu não quis ofender o seu candidato, tá bom? Talvez eu esteja errada em tudo o que disse, mas que isso é um grande jogo de popularidade não é segredo. E talvez seu professor anônimo de biologia da 8ª série faria um melhor trabalho como presidente, mas não é esse o ponto. Se você não for da turma dos anuladores ou que preferem pagar a multa, você vai dançar a música da democracia no último volume e votar em algum deles. E então a sementinha do caos é plantada. Você passou o ano inteiro, ou talvez anos, pensando no dia da eleição. Você quer aquilo, tá determinado. Votou nele e agora vai defendê-lo. Mesmo que isso signifique sacrificar amizades, evitar conteúdos de ideias opostas, não querer sair com alguém só porque pensa diferente. Isso foi uma indireta pra você, Heitor. E começamos a venerar a política como meus pais tratavam bandas dos anos 90. Segundo eles, existiam dois grandes grupos, os que ouviam rock de verdade e os modinhas. A turma do rock verdadeiro gostava de Ozzy Osbourne e Pink Floyd, enquanto os modinhas ouviam Bon Jovi e Skid Row. Ai, arrepiei. Tô todo arrepiado. Andavam com camisetas por aí. As tribos urbanas não se misturavam. Defendiam a banda com toda a força. Era uma identidade. Não é muito diferente o que acontece na política brasileira. O seu voto é a sua camisa. É a sua playlist. O seu Smell Like Teen Spirit eleitoral. Quase como um traço de personalidade. Não importa a sua idade. Confiamos demais nas nossas ideias. Como se tudo fizesse muito sentido. Isso pode ser bom em um contexto motivacional depois de sair da sua sessão de terapia semanal, mas nem sempre é positivo. Existe uma corrente de pensamento bem curiosa de que a matemática é apenas um exercício de lógica inventado, uma forma artificial padronizada que nos ajuda a entender o universo. Não é necessariamente a linguagem dele, só várias regras de um jogo que não existe fora da mente humana. Uma conveniência bem sucedida, mas não uma verdade. Ficcionalismo, uma ficção útil. Se algo tão grande e poderoso como a matemática é questionada filosoficamente sobre sua existência, por que você, pequena Miss Sunshine, é tão certo de si e seus pensamentos? Por que nunca os põe à prova? Talvez simplesmente você esteja errado no final. Sempre há essa possibilidade e ela não vai embora, não importa o quão forte você se agarre à sua ideologia ou quantas pessoas bloqueiem no Twitter. Claro que eventos passados e estudos nos ajudam a deduzir como as coisas vão ser, ou pelo menos o suficiente para nos esquivarmos de falácias, mas infelizmente, ou felizmente, nesse mundo das interações sociais, não possuímos um supercomputador que prevê com exatidão como tudo vai terminar. Não tô dizendo que ter opinião e defendê-la é errado, eu só quero que esse ano você tente ser mais humilde e menos emocionado. Eu te amo! Eu te amo! Acha que a melhor postura é desconfiar e não brigar com evidência para se encaixar na sua forma de pensar, como se fosse um cubo mágico. Os assuntos humanos são cheios de lados e dilemas. Nisso é muito fácil cair em um posto que vai te levar no mesmo set de opiniões comuns sobre os mesmos assuntos de massa. E acredite em mim, quanto mais imerso tá nesse lugar, mais difícil é sair dele. No fundo do poço, há um alçapão. E lembrem-se de sair de casa, jovens. Experiência é tão importante quanto os estudos. E essa foi uma autocrítica. Eu não tô nem brincando, eu tenho deficiência em vitamina D. Eu odeio debates de internet. Não é realmente uma troca saudável de ideias opostas. É mais um entretenimento tipo casos de família. Ninguém aprende nada. Os envolvidos só querem vencer e desmoralizar o outro com argumentos passivo-agressivos para conseguir atenção online e desenvolver fobia social no perdedor. Teorema de concordância de Aumann, feito por um matemático judeu muito fofo, ganhador do Prêmio Nobel de Ciências Econômicas. Muitos desses debates de internet terminam com "concordo em discordar",
Mas esse teorema diz que isso não devia acontecer. Segundo ele, pensadores que atualizam a estimativa probabilística de suas crenças perfeitamente de acordo com evidências, independente do que pensavam inicialmente, devem eventualmente concordar um com o outro depois de um tempo finito. Claro. Como toda boa teoria dos jogos, o teorema de concordância de Allman acaba se limitando por conta da psicologia humana. Nossa memória, emoções, processos cognitivos e fake news. Nem sempre somos agentes racionais e na maior parte do tempo temos dificuldade em entender e ajustar nossas crenças a novas informações para chegar em um consenso em um debate. Tratamos a nossa própria opinião como sagrada, ignorando as contraditórias, como se tivéssemos a resposta certa para tudo e, sinceramente, em algum nível todos nós já fomos um babaca egocêntrico assim. E eu acho que se apegar tanto à coordenada política acaba intensificando isso. Às vezes você sabe que tá errado, mas nunca vai admitir isso no meio de uma discussão. Geralmente essa é a receita de um divórcio que vai te fazer perder tudo o que mais ama, como uma tempestade em suas veias, um luto angustiante interminável que te condena a uma depressão incapacitante enquanto caminha descalço sobre vidro. Brincadeirinha. Engraçado fazer um vídeo de mais de 10 minutos falando sobre troca de opiniões em um país em que justiça e população se unem ferozmente contra a liberdade de expressão. Eu não dou a mínima se você tem 16 anos e não quis tirar o título. Você já tem decisões demais pra lidar nessa fase, então tá tudo bem. E pra quem já passou disso, eu francamente não ligo em quem você vai votar. Independente de quem ganhar, espero que faça um bom governo dentro dos limites do possível pra eu ter uma vida decente nesse país. Sabe por quê? Porque somos animais conscientes do nosso próprio fim. Uma hora, uma bolha mortal vai aniquilar todo mundo. Nossa galáxia vai se chocar com Andrômeda. O Sol vai nos engolir. O universo vai esfriar. Alguém vai tropeçar na tomada da Matrix e não tem nada que podemos fazer, porque você é a droga de um ponto pálido azul na escala cósmica. Mas entre o início e o fim, há uma vida, e que bobo seria desperdiçar esse tempo brigando por políticos enquanto eles vivem ao máximo. Claro, faça o que quiser. Vai lá, vote ou não. Mas lembre-se que existem pessoas bem legais, independente da ideologia, que seria divertido passar uma tarde passeando, tomando sorvete e falando besteira. Até que então, de repente, sem aviso, a passos macios, tudo termine.